Já já começa a gravar. Olá, gente, retornando. Vamos começar a nossa aula. Deixa eu só colocar aqui o Meet no celular, que aí vocês, quando falarem comigo, eu vou estar atento aqui para não ficar entrando uma coisa ou outra. ATJ, RX, FG, XBS. Pronto, gente, boa tarde de novo. Queria saber de vocês, aquele grupo de WhatsApp que foi criado, quer dizer, que me incluíram, está todo mundo nele? Todo mundo está dentro desse grupo? Todo mundo está no grupo, gente? Eu tô. Eu vejo algumas Eu pessoas. creio que sim, porque eu sempre mando o link do grupo para o grupo da sala. Porque esse grupo é metodologia. Deixa eu ver aqui. Metodologia da pesquisa 2021.1. Aí está aqui. Algumas pessoas entraram, mas na verdade temos. Deixa eu lhe dizer quantos componentes no grupo tem. Tem 27 alunos, então deve ter todo mundo, tá certo. Ok, acho que eu que não tinha contado com todo mundo. Vamos nessa. Bom, vamos retornar à nossa aulinha falando sobre referências. Eu quero dizer também que nossas aulas, vou postar ela depois para vocês assistirem depois, tudo mais. As atividades elas vão ser somadas como presença, mas ao contrário de que vocês podem se aperrear, segunda unidade começa de novo. Então, vamos logo para a nossa aula. Olha só, toda atividade científica, toda produção científica, ela é dividida em 3 partes, né? Como eu disse a vocês. Os elementos textuais, pré-textuais e pós-textuais. Os elementos textuais, eles são subdivididos também em alguns pedaços, né? Esses elementos textuais são os textos da produção científica, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A introdução é aquela parte que eu já ensinei a vocês. Nós iremos aprender um pouquinho mais na segunda unidade do referencial teórico, que é o desenvolvimento, mais a conclusão também na segunda unidade. Qual é a grande diferença? Que quando eu disse nas primeiras aulas a vocês que a forma correta de produção científica ela era ler, e para isso você tem que separar o material de leitura, que a gente chama de seleção, seleção de artigos, de livro, que a gente separa para poder fazer a leitura, e é baseado no tema escolhido. Depois você vai aprender aquela leitura, que quando você lê, você se apropria do conhecimento. Quando você lê e se apropria do conhecimento, aí você tem a condição, você tem toda a condição de reproduzir aquele documento, aquela ideia. Você tem condição de escrever sobre o assunto. É uma coisa lógica. Vamos fazer uma prova no ensino médio, prova de química. Estudou, aprendeu, responde a prova. Se não aprendeu, não responde a prova. Isso é uma coisa óbvia, com uma coisa passo a passo, mas o que nós temos de diferente na parte científica? É a devolução da autoria. O que quer dizer isso? Quando vocês leem um material científico, ou qualquer material de estudo, quem está lendo recentemente um livro para fazer uma prova, semana de prova chegando? Quem está aí lendo um livro de faculdade? Alguém de vocês?
Acho que não, né? Conforme a gente combinou, gente, só para vocês lembrarem, vocês só precisam concordar comigo, falar, interagir, se quiser, se tiver alguma dúvida. Eu tô com outro celular aqui ligado, que eu tô vendo o chat de vocês, tá? Tá aqui o chat. Eu tô vendo o chat. Então, não precisa, se quiser, não precisa falar. Mas se falar, eu vou entender. Porque eu vou estar ciente aqui, quem levantar a mãozinha, por exemplo, eu vou ver. Tá? Então, assim, não se preocupe, podem perguntar quantas vezes quiserem. Acredito que quem tem mais coragem de perguntar se leva vantagem, né? Leva vantagem porque aprende mais. Eu era um desses. Eu fui desses. Que perguntava muito, olhavam para minha cara e diziam, pergunta boba. Pois é, pergunta boba, mas o professor de propósito estava na prova e alguns que acharam boba a pergunta sempre se deram mal. Então, não se preocupe em perguntar. Eu faço questão que perguntem. Eu programo minha aula de 3 horas para 2 horas. Essa 1 hora é a alteração de uma coisa ou outra. Nem se preocupem, tá? A interação, para mim, ela é muito importante. Voltando à nossa aula, eu estou falando sobre a questão da sequência. Quando vocês estão estudando para fazer uma prova, seja no ensino médio, como vocês fizeram o ano passado, seja já na faculdade, estudando para fazer uma prova, vocês fazem essa sequência, lê e aprende. A tendência, naturalmente, é vocês aprenderem. Quando vocês aprendem, vocês têm a capacidade a autocapacidade, vocês têm que realmente entender que vocês têm a capacidade de reproduzir aquilo lá. Reproduzir no sentido de escrever sobre, numa sequência que foi criada. Porque se você ouviu falar do assunto ou leu por cima, você vai escrever superficialmente. Se você leu e aprendeu, você consegue escrever a produção científica. Todo mundo entendeu isso? Todo mundo concorda ou discorda, alguma coisa? O professor... Entenderam o que eu falei? Oi, Sasha. Entendi. Eu não consegui entender. O senhor pode explicar? Claro. Digamos, você gosta de que matéria, Sasha, na escola? Gostava, né? Você terminou já? Filosofia, história. Gostava de filosofia e história. Vamos lá. Então, você está lendo lá um livro de filosofia, um livro de, vamos chamar aqui de... Quem é que você gostava? Eu tenho uns que eu gosto, tem outros que eu nem sei que todo mundo gosta. Diga um autor que você gostava. Vamos lá. Aquela da moderna, que Maria Helena Pires Maria Helena... Isso. Você gosta desse livro. Aí você leu esse livro todinho. Porque a professora ela conseguiu dar todos os capítulos sim pra gente no decorrer do ano. Pronto, então você leu o livro, você aprendeu esse livro. Aí eu digo, Sasha, eu quero que você sente no computador agora e me produza um capítulo daquele. Ou faça uma síntese do livro. Agora, eu não quero que você faça uma síntese formal. Eu quero que você acrescente isso, levando ele a uma história de vida. Seja sua, ou seja de um personagem fictício. Você teria essa capacidade? Eu acredito que sim, professor. É exatamente essa sequência que eu dei. Então, vamos de novo. Usando Sasha como exemplo, leu a obra, aprendeu. Então, essas duas fases são necessárias. A terceira fase é produção. Capacidade de reproduzir aquilo lá. É como se sua cabeça fosse um liquidificador. Você coloca os ingredientes, bate e sai aqui. Ou seja, fica aqui e sai na ponta dos dedos no computador. Isso chama-se produção científica. Até aí é igual a fazer uma prova, gente. Até aí é vocês responderem um quesito de uma prova da escola ou da faculdade. A grande diferença na faculdade, na parte acadêmica, é você pegar essa produção e devolver a autoria. E aí eu volto para a Sasha como exemplo. Sasha vai escrever da cabeça dela, baseado na obra que ela aprendeu do livro que ela leu. E agora ela vai olhar para o texto, para o parágrafo e vai dizer, olha, eu consegui produzir este parágrafo
graças à leitura que eu fiz desse livro. Porque dentro da produção científica, tem até uma brincadeira que a gente fala, vocês não são ninguém ainda na fila do pão. Ainda não são ninguém na fila do pão. Quem é alguém na fila do pão é quem já escreveu uma obra ou já terminou um curso. Até então, vocês vão ter que, tudo que afirmarem, vocês precisam colocar uma referência. É como se ninguém acreditasse no que vocês escrevessem. Coloque isso na cabeça, academicamente, grosseiramente falando. É como se ninguém concordasse, acreditasse no que você escreveu. Então, todas as afirmações feitas por um autor, ele precisa estar referenciado, ou seja, precisa ter uma comprovação científica daquilo. Se eu disser assim, o dente de leite não é feito de leite. É uma constatação científica, sim. Porque fulano de tal, eu li no livro, Omar, viu, professor? Que não é leite. É outra coisa. Eu também não sei o que é. É outra coisa. Aí eu digo, mentira. Fulano disse, olha aqui. Quando você comprova, aí a academia aceita. Entendeu como é que funciona as referências? Referência, existem vários tipos de referência. Existe referência que você corrobora com aquilo que você disse, cientificamente, que é a citação. Existe aquela referência que corrobora com os dados que você coleta, que você coloca, que eu falei no slide anterior, que é figura, tabela e gráfico, tabela e quadro. Ou seja, quando você produzir cientificamente, escrever textos, toda vez que você afirmar alguma coisa, você está obrigatoriamente reproduzindo o que o autor lhe ensinou. Esse ensinamento é que você tem que levar para a vida. Todas as vezes que você escrever algo que você aprendeu por conta de um livro, por conta de um autor, você tem que mencionar ele no seu texto. Entendido agora? Conseguiram entender? Sim, professor. Sasha entendeu. Mais alguém entendeu? Eu gosto de Sasha, com Sasha, que ela pergunta e aí eu tenho certeza que ela aprendeu. Gente, espera só um pouquinho aí. Desculpa, gente, foi meu pai que ligou para mim agora. Tchau, pai. Meu pai ligou para mim para uma boa notícia. Que está passando agora o julgamento de Sérgio Moro na televisão, no YouTube. Eu não sei onde é isso, não. Acho que é no STF. Mas vamos lá. Eu tenho certeza que quando me perguntam, como Sasha, por exemplo, como quem foi que me pergunta? Ravelli, quando me pergunta várias vezes, porque eu preciso que você saber que vocês têm entendimento ou dúvida a partir de agora. Porque os slides que vêm agora são mais técnicos. Então, vocês entenderam, vou refazer a pergunta. Vocês entenderam que o processo de criação, produção de texto acadêmico segue uma sequência, ler, aprender. Quando você aprende, você tem a capacidade de produzir. E agora vocês vão devolver a autoria. Bom, se ninguém chamou atenção, levantou a mãozinha, ou chamou, é porque entenderam. É assim que eu entendo que vocês entenderam. Alguém escreveu aqui, deixa eu só ler. Mesma coisa que fazer uma citação em uma redação. Sim, isso mesmo. Quando você faz, Débora, uma citação numa redação,
é porque quem está corrigindo está dizendo assim, essa pessoa está inventando isso. Não, de acordo com o Carlos Drummond de Andrade. Aí, tá certo. Isso mesmo. Então, parece que eu não me fiz entender. Então, citação, existem 3 tipos. Na verdade, 4, né? A citação pode ser direta, ela pode ser indireta, citação de citação, nota de rodapé. A gente vai aprender as 4 hoje. A NBR 10.520, ela já está atualizada, está para 2018. Depois eu passo para vocês todas elas atualizadas. O que é uma citação direta? É quando você reproduz ipsiliter que o autor disse. Eu quero chamar a atenção para algumas coisas que vão estar escritas e eu vou repetir algumas vezes. Primeira vez que eu vou lembrar agora. Uma citação direta é a cópia e cola do que o autor disse. Se é uma cópia e cola, você tem que fazer algumas informações. Por exemplo, você tem que chamar a atenção para ela, ou seja, destacá-la. Primeira coisa. Segunda, tem que dar o endereço dessa obra. O que quer dizer? Você tem que dizer de onde você tirou exatamente. Qual foi a obra, qual foi a página que você mandou. E a terceira tem que botar o nome do autor. Tá? Tem uma citação direta aqui, ó. Ipsiliter. Segundo Vieira, uma obra dele deste ano, página 5, ele tirou isso aqui que está entre aspas, tá? Diretamente ligado à maneira como ela ajuda os tomadores de decisão a atingir as metas da organização. Então, se eu duvidar do autor, eu vou na obra de Vieira, a obra de 1998, e vou lá na página 5, vai estar lá essa citação aí. Entendeu? Endereço. Citação indireta. Citação indireta é muito importante. Eu tenho hora que eu ensino, eu falo tantas vezes sobre citação indireta, mas eu falo para o pessoal, por exemplo, do segundo período de direito, que eles já passaram por um processo que vocês estão passando agora, que é o primeiro período, o vislumbramento da faculdade. Eu vou explicar de uma forma diferente para vocês. Em um outro momento, eu vou falar de uma maneira mais formal. Mas vamos lá. Citação indireta é quando você escreve com as suas palavras o que o autor quis dizer. Você não precisa copiar o que ele disse. Agora tem que ter cuidado para não colocar igualzinho, só mudando as palavras, ou seja, sinônimos. Veja só, é reescrever conforme o seu entendimento do que você entendeu que o autor quis dizer. Lembrando, citação indireta é a forma que o autor reescreve o que o autor quis dizer com as suas palavras. Conseguiu entender isso aí, gente? Essa parte é uma parte não formal. É uma forma que eu estou ensinando a vocês, não muito formal. Todo mundo entendeu essa forma? Vamos ver a forma. Fala, velho. Entendi, sim, entendi. O interessante, veja, agora eu vou passar a parte formal. Citação indireta é uma paráfrase do autor ao qual você está citando. Parafrasear não é levar o sinônimo das palavras. Eu tenho muita preocupação, muita gente, não é uma coisa muito rara, é uma coisa corriqueira, e principalmente em escola, né? Principalmente em escola, a gente escreve alguma coisa, faço um resumo do capítulo 10. É muito comum a pessoa escrever e botando outras palavras na frase, durante a frase. Às vezes repete um monte de palavra, mas muda uma palavra ou outra. Isso não é resumo. Isso não é parafrasear. Parafrasear o para seria a parte. Frasear é a reconstrução. Então, você parafrasear é você olhar um texto e reescrevê-lo. Dessa forma, gente,
Parafrasear seria o seguinte, equivalente a você pegar um texto e reescrever com a sua percepção, com o seu entendimento. Lembrando que tem que ser o que o autor quis dizer. Aí a primeira coisa que eu quero colocar a vocês é: vocês acham que se você escrever um texto baseado no que você leu de um autor e com as suas palavras, de quem é a autoria do parágrafo? De quem é a autoria? Se for reescrever, eu acho que o autor sou eu, professor. Isso. Quando Ravel está dizendo uma coisa muito interessante. O autor é ele, mas graças a fulano de tal. Por isso você tem que colocar um autor, uma citação indireta. Mas não devem esquecer que vocês só tiveram a capacidade de escrever graças ao autor. Então, a autoria é sua, mas a referência é do autor. Lembre sempre disso. Qual é a diferença? Que quando vocês vão ler muita obra por aí, muito artigo, e cada vez menos você vai ver citação direta. Você vai ver mais citação indireta. O que quer dizer? Vocês vão ler muito, produzir, depois devolver a autoria. É isso que vocês têm que fazer. Quanto menos citação direta, maior a probabilidade de um artigo ser aceito numa revista científica. Citação indireta é a reprodução de ideias do autor. É uma citação livre, usando as suas palavras para dizer o mesmo que o autor disse no seu texto. Contudo, a ideia expressa continua sendo de autoria do autor original, que você consultou. Por isso é necessário citar a fonte do autor. Citação de citação. Esse é um pouco mais complexo. Eu vou começar a não mais ensinar a fazer isso, que isso é muito interessante e não é muito aceito na academia. Citação da citação. É quando você lê uma obra, que não é sua, no caso você vai citar ela, e você descobre que o autor que você está lendo citou outra pessoa. Vê que interessante. Você está lendo uma obra e essa obra cita uma outra pessoa. Aí você quer usar aquela citação daquela pessoa, não do autor que você está lendo. É tipo assim, você está lendo Zé e Zé cita Tonho. E você gostou da citação de Tonho. Então você vai pegar a citação da citação. Você vai citar uma obra que foi citada. Aí chama citação da citação. Então você vai citar ele na sua obra. Chama citado por. Você vai usar a obra. Agora, não é muito aconselhável usar. Por quê? A academia pede para você consultar o original, sempre. Sempre consultar o original. Por isso que eu gosto muito do pessoal da área de saúde, que a maioria do material é atualizado. Então, o que é uma citação da citação? É a menção de um documento ao qual você não tem acesso, mas que tomou conhecimento por citação de um trabalho que você tem acesso. Usamos a expressão latina apud, significa citado por, para indicar a obra. E aí a gente vai ver lá alguns exemplos, tá? Por exemplo, Potter, apud Carvalho e Souza. Que quer dizer o seguinte: eu estou lendo Carvalho e Souza, e Carvalho e Souza cita um autor chamado Potter, que ele fala essa frase aqui, ó: a vantagem competitiva surge fundamentalmente do valor que uma empresa consegue criar para seus compradores e que ultrapassa o custo de fabricação dessas empresas. Tá entre aspas, isso quer dizer, o autor Potter escreveu isso na obra de Carvalho e Souza. E eu quero citar. Qual é a ideia central? Eu ia atrás de Potter e pegar a citação original dele. Eu não tive acesso a ela, eu não consigo. É um livro muito raro, ou um livro caríssimo, eu não tenho condição de tê-lo. Aí eu pego
a obra de Carvalho e Souza e digo: eu li Potter citado em Carvalho e Souza, do ano 99, na página 74. Assim que se deve citar. Todos esses tipos de citação eu vou deixar para vocês um material de apoio e vou deixar o slide logo no final da aula. Apresentação das citações no texto. E aí tem uma pequena alteração. Porque a citação direta, ela tem dois tipos. Ela tem a citação direta curta e a citação direta longa. A curta é até 3 linhas. Quando você vê no texto, ele tem até 3 linhas, você pode citar normal no corpo do texto. Então ele vai ficar assim. Apude, Porto Carvalho e Souza, colocar entre aspas. Quando essa citação direta tiver mais de 3 linhas, aí você tem que fazer o seguinte: recuar 4 centímetros para a linha, à direita. A letra vai ter que ser menor do que a letra do texto. E sem aspas. Ó, vê como ele fica. Peter Drucker, 1997, página tal, chama a nova sociedade de sociedade capitalista. Nessa nova sociedade, ele quer dizer. Aí ele disse tudo isso aqui. Ó. Por quê? Olha o tamanho do texto. Então, é uma citação longa. Sendo a citação longa, ele tem que recuar 4 centímetros aqui no texto. Que é nota de rodapé. Outro exemplo. Eu não sei, quem aqui de vocês já leu artigo científico de revista? Revista científica, quando eu digo, não é revista, não, é revista científica. Quem já leu? Quem já leu uma obra científica? Um artigo? Ninguém leu ainda, né? Eu vou deixar alguns para vocês verem. Dentro desses artigos, ele tem quase todas as citações. E uma delas é a nota de rodapé. Uma nota que fica abaixo da linha. Ele é normalmente separado por uma linha abaixo do texto. Ele fica na margenzinha lá. A nota de rodapé ela é apenas usada para fazer referência a alguma coisa que complete o raciocínio. Está aqui. Ó, depois a gente vai ver sobre isso aqui. E daí surge a incompatibilidade entre estudo e trabalho e a forçosa opção sobre este último, no caso, trabalho. E o desinteresse dos alunos pelo tipo de ensino que se oferece nas universidades. Outro problema é a dificuldade de se obter professores em algumas áreas específicas do conhecimento. Aí tem umzinho aqui, ó. Tais como matemática e ciências naturais, provocando uma baixa procura e uma alta evasão dos mesmos. Eu tenho o número 2. O que quer dizer? Nesse texto, eu já estou dando a informação que eu quero. Mas, nesse ponto 1, nesse ponto 2, eu vou explicar, eu vou dar uma nota explicativa, eu vou acrescentar, que não é importante, mas não é relevante para o texto. Aí eu vou, continuo, né? E aí eu vou criar aqui, ó. Normalmente ele tem essa barrinha, aqui, ó, citação 1. Quando falar sobre áreas específicas do conhecimento, aí eu estou explicando o fator responsável por esse esvaziamento de professores na UFPE, nos últimos bababá. Eu estou explicando por que aconteceu essa falta de professores da área de conhecimento. E também estou dizendo em relação às evasões. Aí tem outra explicação. O leitor interessado em conhecer índice de evasão vai em tal lugar. Então, isso é nota de rodapé. Não, em algumas situações, aí é onde eu quero chegar para explicar a vocês, alguns trabalhos científicos, alguns artigos científicos, eles usam a nota de rodapé para colocar referência de autor. Autor, ano e página, ou colocar a obra completa. Isso vai depender de revista. E aí, quero abrir um parêntese para vocês explicar, para explicar a vocês que existem tipos de referência. Eu estou ensinando a vocês as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Só que na área de vocês, a área de saúde,
O tipo mais usado é o tipo Vancouver, que é um criado no Canadá. E ainda existem outras revistas que usam o sistema APA, que é um sistema americano especificamente. Então, ela tem algumas diferenças. O sistema APA, ele coloca o nome dos autores embaixo, das obras. Tipo, ele vai colocar as referências, você vai numerar e colocar na nota de rodapé. No Vancouver, você vai colocar a obra inteira na nota de rodapé. Então, ela vai variar de acordo com eu estou ensinando a vocês a BNT. Agora, só que eu tenho que explicar a vocês que existe o Vancouver e o sistema APA. Os dois são da área de saúde. Então, citações e referência. Veja, eu mostrei as duas coisas. Citação é quando você menciona alguma informação que vem de um autor. Está aqui na NBR 10, 15 e 20. Referência é quando você tem um conjunto padronizado de dados compilados, que também serve para referenciar o que você está dizendo. O interessante é isso, lembre-se disso. Citação é o que o autor quis dizer, o que o autor disse. Citação direta, o que o autor disse. Citação indireta, o que o autor quis dizer com as minhas palavras. Citação de citação, o que o autor disse na obra de outro autor. Nota de rodapé, o uso da citação como explicação. Isso é citação. Referência é quando você dá um dado compilado e você apresenta ele como gráfico, tabela, quadro, imagem, figura, desenho. Tudo isso é referência. Tudo isso é referência. Referência, ela é dado compilado, que pode ser dado primário ou dado secundário. Essa referência pode ser produzida pelo autor, você mesmo, aí chama-se dados primários. Ou você pode extrair de um livro, de um artigo, de um blog, aí chama-se dado secundário. Está na 60, que está na NBR 6023. Só lembrando, para quem não lembra, quem não teve na aula, NBR significa Norma Brasileira de Referência, que faz parte do livrão chamado ABNT. Então, quando a gente for falar sobre referência, então, vou dar um grande esquema que vai diferenciar o conhecimento da falta de conhecimento. É que na ABNT se usa um sistema de referência chamado autor-data. Significa autor-dados, ou seja, os dados do autor. Quais são os dados do autor utilizados? Olha só a ordem. Sobrenome do autor, data da publicação do texto citado, página do autor, da obra, da citação. Então, é essa sequência. Sempre usar o nome científico. Não mais o nome completo. Exemplo. Ravelli, qual é o seu nome científico? Lima. Ravelli Nascimento. Só me interessa agora, Ravelli, o Lima. Então você agora é Lima. Se você escrever alguma coisa esse ano e for publicado, vai ser Lina 2021. Entendido? Entendi, professor. Não precisa mais colocar o resto das iniciais. Não para citar. Fala, Ravelli. Não, só falei que eu entendi, professor. Ótimo. Então, todos vocês têm um nome científico. Com exceção da nossa querida novata, Yasmin, que não sabe o que é nome científico, né, Yasmin? Isso, professor. Deixa eu ver aqui o seu nome completo, que eu vou fazer o seu nome científico na hora. O que é o nome científico, Yasmin? É o nome que é composto pelo seu último nome
em maiúsculo, Lima, vírgula, e todas as iniciais do seu nome ou seu prenome. Então, você pode ser o nome, a sua citação, quase que eu não falava. Eita. Deixa eu botar aqui como é que seria o seu nome científico. Esse é seu nome. É isso? Isso. O nome científico seria esse daqui, ó. Essa é uma forma que, para a academia, esse é seu nome. Ou ainda pode ser este aqui. Vou já botar. Ou este aqui. Então, esses são seus nomes científicos. Tá? Qual que você gostou mais, Yasmin? O de baixo, viu? Pois é. Agora tem que ser padronizado, viu, gente? Se botar do jeito de baixo, tem que ser todas as vezes desse jeito. Ou seja, a obra ela tem que ser padronizada. Então, se nossa querida Yasmin Novata escrever alguma obra, ela vai escrever assim. Essa é a referência de Yasmin, de uma obra escrita por Yasmin, usada por mim. Essa seria uma. Essa seria a outra forma. A primeira é uma citação indireta, porque eu não prefiro o número de página. Essa seria uma direta com número de página. É assim que a gente que funciona, assim caminha a humanidade. Olha aqui. Sobrenome do autor e data da publicação e página, se for uma citação direta. Na segunda formação, quando ela é na nota de rodapé, deve ser utilizada apenas como nota explicativa, como eu já falei. Outra citação direta, só que longa. Olha como é que funciona. Essa é uma citação direta, só que curta. Começa aqui, termina aqui. Autor, ano e página. Agora, quando tem 3 linhas ou mais, e aí vem uma nova informação. Esse tem menos de 3 linhas. Ó. Ele começa aqui e termina aqui. Alguém sabe dizer por que eu coloquei um concheito com 3 pontinhos? Alguém tem ideia? Eu coloquei um concheito com 3 pontinhos. Porque é o começo da fala do autor, professor, de Herman Pullman. Isso mesmo. Isso quer dizer, simplificando lá, velho, tem texto antes, mas não é relevante para mim. Só é relevante a partir de agora. Mas saibam que esse concheito com 3 pontinhos significa tem texto antes. Entendido isso? Todo mundo entendeu? Então quer dizer que Herman e Pullman, em 99, na página 71, escreveu um texto que o autor só usou a partir daqui. Mas isso quer dizer que ele tem uma série de outros antes disso. Mas se eu colocar esse conchete ao final do texto, significa o quê? Como a pessoa repita, por favor? Se eu colocar esse conchete com 3 pontinhos, se eu colocar ao final do texto, significa o quê? Que tem texto depois. Muito bem. E se eu colocar no início e no depois? Tem texto antes e depois. Né? E eu só quero o meio. Então, vocês vão ver algumas vezes isso se repetir em textos acadêmicos que vocês têm por aí.
Tá? Deixa só um pouquinho aqui. Exatamente. Voltando para o texto. Agora são as longas. As longas também usam isso. Só que as longas têm uma técnica. Ela vai diminuir o tamanho da fonte, que normalmente é 12, vai recuar 4 centímetros para a esquerda. Veja como é que fica. Sistema autor data. Vou botar o conceito aqui, eu esqueci. Mas aqui, ó, quer dizer que é assim que se digita. Deixa eu só ajeitar ele. Não sei por que ficou assim. Mas entenderam o que é que tem aí, gente? Vou ver aqui, eu não estou conseguindo passar da página. Congelou aqui congelou aqui o slide. Cadê? Não. Só um instantinho, gente, que eu vou só finalizar aqui. Vou usar esse slide para dar aula para 2 turmas. Ficar ligado no horário. Aqui. Cheguei, né? Nossa, cadê? Tá aqui. Certo. Minha página. Espaçamento e-mail. Pronto, gente. Eu dei só uma organizada no slide para vocês se entenderem como é que funciona. Sistema autor data, está aqui. Aqui está o texto e aqui está a citação. O tamanho do texto é 12. O tamanho da citação é 1 a menos, 11. O espaçamento entre linhas está 1,5. No texto é um O simples. E sempre tem que botar autor, ano e a página. Isso é uma citação direta oficial. Eu quero exatamente que vocês aprendam a fazer esse tipo de citação. Essas NBRs aqui que a gente usa, eu vou pular elas. Vou apresentar todas elas para vocês. Eu vou enviar para vocês todas elas, já estou pulando aqui. Aqui é uma citação que eu quero que vocês aprendam. Bom, todo mundo entendeu? Eu quero ver com vocês isso aqui. Eu já vou tirar essa apresentação e vou fazer o seguinte para vocês, já saber se vocês aprenderam. Algum de vocês tem um livro aí fácil, um livro da aula, da faculdade? Alguém tem algum livro aí? Eu até trouxe o meu, para a gente aprender a fazer juntos. Metodologia. Aqui. Vou aqui abrir para vocês verem. Alguém está com livro, gente? Olha, estou com um livro aqui, um livro de microeconomia. Tá vendo? Quero saber se vocês estão com algum livro aí. Pra gente que... Eu botei para gravar e não gravou. Ninguém tem livro aí, gente? Nenhum tem um livro aí? Nossa. Tá gravando. Nossa. Aqui tá dizendo que
tá gravando. Tô sem livro, só tem PDF. Como é? É, PDF não dá para mostrar, né? Isso. Beleza, mas vai dar. Tá cortando a minha aula, né? Deixa eu dar uma pausa aqui, gente, porque eu acho que... Deixa eu ver. Agora... Eu não sei porque não estava funcionando, sabe? Quando travar, vocês me avisam. Para mim, travou. Voltou. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Não estou conseguindo. Não estou conseguindo abrir. Deixa eu ver se eu consigo abrir agora. Abriu. Agora vou mostrar a vocês. Pronto. Vocês estão conseguindo ver isso aqui? Sim. Pronto, ótimo. Deixa eu aumentar para ficar melhor para ver. Não consigo aumentar, não. Aí não aumenta, não. É desse tamanho mesmo. Pronto, aqui tem uma ficha catalográfica. Num livro, até o PDF, Ravelo, você também pode ver em... Essa capa aqui é uma capa falsa, a capa comercial. A capa mesmo é essa aqui, certo? Essa capa conta como um. Depois da capa, aí existe a contracapa, capa contra capa. Toda obra tem isso. Nesta contracapa, ela tem informação da obra, chamado ficha catalográfica. Essas informações, nessa parte, não tem todas as informações sobre o autor. Abud, Verônica Pereira. Verônica Pereira, Abud. O nome do livro, Efetividade do gel nitrato de potássio 6% na acessibilidade do clareamento dentário de consultório. Tracinho, estudo clínico randomizado. Esse é o nome do trabalho. Tem 70 folhas, editor é colorido, de 31 centímetros. A orientadora está aqui porque isso aqui é um trabalho, 70 páginas, uma monografia de graduação. Mas o que eu quero que vocês identifiquem é exatamente que nos livros você tem toda a obra. Aqui eu tenho a maior parte das informações na capa do livro, mas na ficha catalográfica que tem. E aí eu quero que vocês produzam a ficha catalográfica, não, a referência, que eu vou ensinar vocês a fazer a referência. Não sei onde é que está aqui. Deixa eu ver aqui. Não vai dar tempo, não. Deixa eu pegar aqui. Vou ensinar uma coisa a vocês, eu não estou achando, eu não sei o que aconteceu. Pronto. Vou aprender isso aqui. Pronto. A aula de hoje, nossa aula de hoje, vai ser essa aqui. Nossa atividade de hoje vai ser essa aqui. Agora prestem atenção. Pronto. Foi. Vou passar, gente, que eu não consegui, não. Viu, gente?
Pronto. Vamos agora transformar um livro, uma obra consultada, de forma padronizada, compilada. A gente chama de referência. É a última parte do trabalho científico, que é quando você junta as obras utilizadas. A gente chama de referência. É um conjunto padronizado de informações agrupadas em elementos descritivos retirados do documento. Ou seja, do livro, que está aqui, eu vou transformar ele em informações de referência. Essas informações elas são divididas em duas partes. Esses elementos são essenciais e complementares. Os essenciais são obrigatórios, que são o autor, o título, a edição, o local, a editora e a data. Esses são obrigatórios, você precisa obrigatoriamente usá-las. Existem algumas complementares, que aí vocês vão aprendendo na medida do uso. Olha lá. Vou pegar como referência, como base. Uma obra, ela precisa ser apresentada no seu texto, é porque o leitor vai dizer assim, você pegou isso de onde? Aí vai justificar o nome científico de vocês completo. O meu, Silva, O.S. Esse é meu nome. Toda obra você tem que identificar. Eu não sei como é que vocês fazem. Se vocês anotam a partir de agora. Quem está falando comigo? Vejam. O que é que você tem que identificar numa obra, num livro, num artigo? O nome do autor completo, o científico. A obra, tudo ligado à obra. O título principal, o título complementar, se tiver, o subtítulo, se tiver, o volume, a edição, se é ampliada, se é revista, se é revisada e tal. Toda informação sobre a obra, sobre o livro, sobre o artigo, enfim. Monografia, tese. Depois tem que botar o local, qual foi o estado, a cidade que foi concebido aquele material, a editora e o ano. Essas são as obras essenciais. Existem as complementares que vão aparecendo. Na medida que vocês produzem isso, tem que chamar atenção para algumas coisas. E aqui, por exemplo, num livro, você tem que botar em negrito o título do livro. Já no artigo, tem que ficar em negrito o nome da revista. Isso tudo vai estar aqui explicado para vocês. Está aqui esta ordem que eu quero que vocês aprendam. Ó, toda obra, ele tem o último nome, o resto do nome, esse prenome é escolha de vocês. Se quiser botar só as letrinhas, todos os outros autores têm que ficar só as letras, ou seja, só as abreviações. Se você botar uma vez o prenome, no caso, Silva, Omar dos Santos, todas as outras obras têm que ter o nome do indivíduo. A obra que começa aqui e termina aqui, então, ó, título em negrito, subtítulo se houver, e todas as informações do autor, da obra. Editora, e a editora tem que estar aqui, ó. Desculpa, editora não, é edição. E minúsculo, D minúsculo, ponto. Aí bota o número, local, a cidade, o nome da editora e o ano. A partir daqui, é tudo elemento complementar. O ano é o último elemento. Se tiver mais coisa, o número de página, o ISBN. ISBN significa um registro da obra. Se a obra for física, você vai ver um ISBN. Se a obra for digital, é ISSN. Tá? Nem se preocupe em decorar isso, que vocês vão ter esse material complementar depois para vocês. Agora, quando você tem um autor só, olha a forma de botar. Veja bem. Ruiz, João Álvaro Ruiz. O livro é Metodologia Científica, 2 pontos. Guia para a Eficiência dos Estudos.
Perceberam que o nome do livro é esse, está em negrito, 2 pontos, subtítulo, 4ª edição, 4 ponto, ED ponto, 4ª edição, São Paulo é o local, Atlas é a editora, o ano. Ao complementar, 177 páginas. Ou você coloca, olha, aqui é um método, aqui é o outro, M.V. Coloquei ele, só as iniciais. Gabriela, se for uma obra internacional, ela vai mudar, porque a palavra, você vai ter que trazer ela pelo método daqui. Então, o nome do autor vai ser a mesma coisa, o título vai ser em inglês, só isso. Mas o método é o mesmo. O método que você transforma ele. Você tem algum inglês, algum estrangeiro? Eu não, professor, era mais dúvida mesmo. Se um dia eu Não, fosse mas se você ler alguma coisa do se tipo. você tá, mas vai ler. Se forem 2 autores, tem que botar o nome dos 2 autores. O nome do livro e tu vai. Aí que tá, tem uma diferença a partir de agora, gente. 3 autores, todos eles tem que botar. Agora, até 2018, mais de 3 autores, você usava uma expressão chamada et al. Significa entre outros. Botava só a pessoa responsável e colocar et al, ou seja, entre outros. Mas agora acabou esse negócio. Porque é o seguinte, se eu dar um exemplo para vocês. Se eu escrever uma obra agora, eu, Raveli, Yasmin, Gabriela e... deixa eu ver lá mais. E Suzy Caitlin. Se a gente escrever uma obra, é justo que o nome de um só apareça completo e o resto seja escondido na expressão et al? É justo, gente? O que vocês acham? Não entenderam a minha colocação? Fala, velho. Deve ter briga, né, professor? Porque, caso assim, nesse mais 3 atores aí, né, devia ter briga para ver quem ficava com o nome aí. Mas não é injusto se as 5 pessoas produziram, trabalharam, escreveram, pesquisaram. É justo que só um nome apareça e o restante fique escondido na expressão et al? Não é gestão. Por esse motivo, a partir de 2020, 18 na verdade, essa expressão mudou. Todos os nomes aparecem. Todos. Por quê? Uma obra científica é feita no máximo para 5 pessoas. E agora aparece o nome das 5. Com exceção de quando você usar o autor, que é um organizador, um compilador. O que quer dizer? Lembre-se que vocês vão escrever artigos científicos. E aí eu, Omar, professor Omar, resolvo pegar todas as obras e transformar em um só documento. Então eu sou o organizador ou o coordenador, são coisas diferentes. Coordenador significa você escreve sobre isso, você escreve sobre aquilo, eu vou decidir o que vão fazer. Organizador, aquele que eu pego o trabalho de vocês, organizo em ordem, boto em ordem de título, em ordem, ou seja, organizo e publico. Nesse caso, só o nome do organizador ou coordenador que aparece. Neste caso. Mas, no mais, quando todo mundo escreve, e outra, o orientador não é orientador em artigo científico, ele é autor também, igual ao outro autor. Então, não é justo colocar o nome oculto. Sendo assim, todos os 5 nomes, no máximo 5, aparecem aqui na obra. Tá?
Aqui eu já falei. Tá vendo aqui, ó? Aksha Rosemary, que é coordenadora, só ela aparece. Mas tem um monte de artigo aqui. Também, olha, observe, existe quando você bota uma obra e também tem autor. E também, autor não, tradutor. O tradutor também tem que aparecer na referência. Porque é tudo envolvendo a obra. Aqui, quando o autor é entidade, ó, eu posso colocar Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou eu boto só ABNT. Observe aqui, ó. Universidade de São Paulo, posso botar USP, mas Universidade de São Paulo. Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação. Veja que não são pessoas, são entidades. Vocês não vão usar muito, mas todos os órgãos públicos federais têm o nome Brasil. Os estaduais têm o nome do estado. Os municipais têm o nome do município. Então, se for um documento oficial, jurídico, por exemplo, da Secretaria de Saúde da Vitória de Santo Antão, então o documento vai ter que colocar Vitória de Santo Antão, vírgula, aí dizer o que é o documento. E aí, quando a autoria é desconhecida, você apenas chama atenção para o que é e bota ele maiúsculo, só a primeira palavra. Aqui tem várias coisas, aqui tem um passo a passo para você entender o que significa cada coisa. Tá? A única coisa, por fim, hoje, para a aula de hoje, é que quando for artigo científico, a ordem do que fica em negrito muda. No livro físico, chama-se atenção ao título. No artigo científico, chama-se atenção para o título do artigo. Bom, acho que por hoje é só. Vai ter uma atividade assim. E aí, por final, aliás, eu só quero dizer isso para vocês, ó, gente. Existem documentos que são eletrônicos. Vamos finalizar a aula com esse slide. Está aqui, ó. Gerson Moura, né? Moura, Gerson. Capacitação de referência de documentos eletrônicos. Perceba que aqui é o título do trabalho, mas eu não tenho o local nem a data. Eu não tenho nem de onde ele veio e nem de quando foi publicado. Quando eu não tenho isso, eu substituo por disponível, eu boto o link, e substituo o local. E quando eu acessei, eu inventei uma data aqui, 96, que quer dizer, não tem uma data, mas eu tenho um dia que eu acessei o documento. Então tá aqui, ó. Link e a data. Ok, gente? Alguma dúvida? Atividadezinha começando agora. Ela é meio compridinha, então ela termina lá para as 6h30. Alguma pergunta, alguma dúvida? Hein, gente? Se não tiverem perguntas... 6h30, 6h30. Ô, professor, olha, a minha internet caiu, viu? Esse foi o motivo. Eu que eu não vi, Sasha. consegui assistir o restante da aula. Se quiser, daqui a 10 minutos, no máximo 15, as aulas vão ser postadas. A gravação. Tá certo. Eu vou postar no grupo. Você está no grupo, Sasha? Sim. Pronto, eu vou postar lá no grupo, viu? Vou botar o link das duas aulas lá no grupo. Pronto, pessoal. Estou encerrando aqui a nossa gravação. Até a próxima semana.